Fala, meu povo! Mais um Cenários, o cenário de número 12, aonde nós vamos falar do mundo esotérico, do mundo virtual, que é a esperança do futuro. Vamos falar de criptoativo com o cara que conhece Satoshi. Meu camarada Bernardo, tudo bem? Grande Cabral, um grande prazer estar aqui com você. Me sinto muito honrado em passar por essa cadeira ao lado de tantas pessoas importantes, né? É, já passou bastante. Deve ter passado uns 200. Comigo, umas 20 pessoas. Eu sou menos importante, né? Ou mais importante? Não, você tá na média. Tier, vai, se achar uma tô... média ali, tá nos 50, eu acho. Entendi, obrigado. Uma pergunta clássica. Quem é você e como você foi parar em criptoativo? Bom, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou advogado, digo que ninguém é perfeito no mundo, né? Todo mundo tem um defeito, meu defeito é ser advogado. E eu trabalhei muito tempo no mercado jurídico, mais da parte analisando fundos ou criando fundos, operações estruturadas, emissão de dívida. Em escritório ou em escritórios? Em escritórios. E aí eu me interessei muito pelo mercado e queria criar alguma solução de startup, né, de tecnologia, para as pessoas poderem investir melhor. Quando eu criei, em 2016, ainda é difícil hoje investir, né? Mas era mais difícil ainda naquela época, naquele momento, investir corretamente seu dinheiro. Então, longa história curta, eu saí do escritório para criar uma startup, o Yubi, que é um buscador de investimentos, o maior do Brasil. Maluco. Para você investir, encontrar as opções e comparar as oportunidades de investimento. Então, essa é um pouco minha história muito resumida. E aí, cripto, Bitcoin, eu gosto um pouco da minha história porque eu já fui um hater de Bitcoin. Eu fui um hater que eu achava... já foi Cabral, já. Já fui Cabral. Eu achava inútil, achava sem propósito, descentralizado, digital, sem um banco central por trás. Achava horrível aquele negócio. E aí, aos poucos, eu fui percebendo, principalmente a partir de 2018, 2019, pandemia, percebendo a importância de você ter um ativo que seja deflacionário, de você ter um ativo que não seja emitido ou controlado pelos bancos centrais. A gente viu como os bancos centrais são muitas vezes... ou seguem muitas vezes as agendas políticas, né? Não necessariamente as agendas mais interessantes ou importantes para as suas populações, cidadãos. Então eu fui aos poucos entendendo a importância do Bitcoin, a relevância do Bitcoin para as pessoas terem no seu portfólio. Então eu acho uma história legal de contar, porque já estive do seu lado, entendeu? Então tá, já que você esteve do meu lado e agora tá do outro lado... Cruzamos o rio. Cruzamos o rio. Você cruzou, né? Eu fiquei, né? Você tava do meu lado, você atravessou. Uma das coisas que sempre escutei de Bitcoin é que era um projeto independente, que era descentralizado, que ia ter um mundo próprio. Só que quando perrou veio ruim, Bitcoin 7. Por que Bitcoin esse ano tá tão mundo real? Ele tá tão... com aderência ao mundo real. O mundo real não vai tão bem, Bitcoin não vai tão bem. O mundo real vai muito bem, quer dizer, ele pode subir ou cair mais. Mas dificilmente você vê vários dias seguidos de contramão. Bolsa 5 dias de queda e Bitcoin 5 dias de alta. Por que voltou a uma correlação até razoável, já que ela teoricamente seria independente? A gente tem que separar um pouco a história do Bitcoin pré e pós 2019. Tá. Por que 2019? Porque 2019 foi o ano que começou a haver um influxo muito grande de investimento institucional para o Bitcoin. Antes de 2019... Institucional, você está dizendo bancos e fundos passaram a entrar no projeto. Instituições, exatamente. Antes de 2019, Bitcoin só era investido ou comprado ou holdado, né? Por investidores, ou na verdade nem investidores, por pessoas entusiastas da tecnologia. Então, nerds de computação, entusiastas da descentralização financeira, do empoderamento financeiro, libertários, etc. Era a grande comunidade do Bitcoin até 2019. Era essa a maior parte da comunidade, né? Após 2019, isso já veio, na verdade, desde 2017, porque em dezembro de 2017 foi lançado o contrato futuro de Bitcoin em Chicago. Então, o primeiro pontapé mais institucional começou em 2017 com o lançamento do contrato futuro de Bitcoin em Chicago. Tem um fundo, uma trust, né, que é o GBTC, da Grayscale, que é até anterior a isso, mas a gente considera, 2017 dezembro, um pontapé mais institucionalizado dos contratos futuros em Chicago. Mas em 2019 começa a entrar um volume maior de institucional no Bitcoin. E para o institucional, ele não enxerga o Bitcoin, não olha para o Bitcoin e fala, putz, que da hora, né? Eu vou investir num ativo deflacionário, descentralizado, que vai me proteger do Banco Central, que o fundador é anônimo. O institucional olha para o Bitcoin como um outro ativo qualquer. Ele
como institucional, precisa remunerar os seus cotistas, remunerar o seu portfólio e precisa dar retorno para o cotista. Então ele encontra no Bitcoin um ativo a mais para diversificar o seu portfólio. O que isso significa? Significa que para o institucional o Bitcoin tanto faz, tanto fez. Ele é interessante em alguns momentos. Em outros momentos, ele, assim como ele coloca dinheiro, ele tira o dinheiro do Bitcoin e migra para título público americano. Então você acha que ele não comprou o projeto, ele comprou a variação do ativo que pode dar ou não riqueza? Exatamente, o institucional até hoje sim. A gente ainda está muito no começo dessa adoção institucional, mas o movimento institucional ele não compra a tese, ele compra a volatilidade e o potencial, o upside, basicamente. Ou seja, o institucional que entrou e que fez com que o Bitcoin batesse recordes históricos e encostasse lá nos $69 mil, $67 mil, depende de cada corretora, né? O institucional que trouxe toda essa grande valorização nos últimos anos é o mesmo institucional que agora está trazendo a grande queda. E é muito irônico, porque a comunidade queria que o institucional entrasse justamente para que a capitalização de mercado aumentasse, para que o preço alcançasse novos patamares. Só que quem trouxe essa valorização também é quem está removendo a valorização, ou trazendo a queda nesse momento. Então, para mim é muito claro, é o institucional que fez com que o Bitcoin ficasse muito correlacionado com as bolsas americanas. Porque, de novo, para o institucional, no momento em que há um aperto monetário global, inflação em alta, guerra na Ucrânia, ele tira dinheiro das ações asiáticas, ações europeias, ações americanas e tira do Bitcoin também. Ele não vai deixar de tirar do Bitcoin porque tem uma tese descentralizada, não. Para ele é tudo o mesmo saco. Ativo de risco, no momento de busca por liquidez, saca e manda para título público americano. É o movimento tradicional dos institucionais. E aí você cria uma correlação muito grande. Minha visão é que no futuro, conforme o tempo passe, conforme os fundamentos se fortaleçam, a gente vai sim encontrar uma descorrelação, inclusive por parte dos institucionais. Mas nesse momento a correlação está gigantesca. Então, existe possibilidade maior de correlação então, na queda do que na alta? Porque na queda, o saio de todo mundo, saímos junto. Na da alta, eu estudo projetos para investir. Especialmente, a gente tem visto uma correlação maior nesses períodos de 2022, né? A gente teve o último recorde histórico no começo de novembro de 2021 e desde então só queda. E a correlação aumentou nos últimos meses. Justamente o que você mencionou, no momento de bull market, né? Você consegue diversificar, tem várias possibilidades, você tem uma descorrelação, uma certa descorrelação. No momento de queda, o negócio aperta, a torneira fecha, a porta de saída é pequena, e aí o institucional acaba migrando fortemente para ativos mais seguros e mais líquidos. E 67 mil, 69 mil era artificial? Era muito puxado por institucional? Porque saiu de, 15, 30 para 67 em 2, 3 anos. Na pandemia, março de 2020, bateu $3 mil. Cara, então foi de 3 para 66 mais mil. Mais de 20 vezes. Em 2 anos aproximadamente. Menos de 2 anos. Não, 1 ano e 10 meses. 20 vezes, mais de 20 vezes, né? O Bitcoin, outras subiram muito mais. É muito difícil falar sobre exagero em termos do preço. Eu acho que teve uma euforia muito grande, não só no Bitcoin, né? A gente teve uma euforia em várias ações de tecnologia, Nasdaq, etc., S&P. Então acho que teve uma euforia generalizada teve um medo muito grande na pandemia, né? Que fez com que tudo caísse absurdamente. E aí aquela curva em V, uma recuperação em V muito forte. Nasdaq estava batendo recorde histórico em junho de 2020, poucos meses depois de março. O S&P também, junho de 2020 mais ou menos, estava batendo recorde histórico. Então a recuperação foi muito forte. Portanto, eu acho que houve euforia não só no Bitcoin, nas bolsas americanas também, naquela impressão desenfreada de dinheiro que trouxe uma liquidez artificial. Então, acho que o artificial, ou esse aspecto de artificialidade, não é tanto com relação ao preço do Bitcoin. Acho que o mercado entrou numa ganância completamente desmedida. Falar em termos de preço do Bitcoin é sempre muito difícil, porque aquela história não tem fluxo de caixa, né? Não tem uma geração de caixa, uma geração de fluxo. Portanto, valuation é muito mais difícil. Não é uma commodity que seja utilizada na vida real de forma larga como ouro, petróleo, prata, cobre, etc. Então, o valuation sempre é muito, muito difícil. Difícil falar se o preço estava ou não esticado. A gente não viu, existem vários indicadores que analisam o preço do Bitcoin on-chain, né? On-chain é basicamente a movimentação das moedas dentro da rede. On-chain é na rede, né? Na rede Bitcoin. Então, a gente tem vários indicadores para medir
Atividade dos mineradores, por exemplo, atividade dos investidores de mais longo prazo, mais curto prazo, tem inúmeras métricas. Nenhuma métrica apontou euforia ou ganância como nós vimos já em 2018, na verdade em 2017, no ciclo de 2017, no ciclo de 2013, 2014. Então não apitou o indicador de ganância nas métricas on-chain. Então não dá para dizer que estava muito esticado ou muito artificial nas métricas on-chain, que são algumas das métricas mais confiáveis. E essas métricas agora estão apontando a chamada capitulação, né? Capitulação é aquela queda final ou aquela dor máxima por parte dos investidores, o que tenderia a apontar o fundo, tenderia a apontar uma possível reversão das quedas. Mas eu acho interessante isso, a gente não viu nenhuma métrica de artificialidade desespero, ou bolha, manipulação, exato, o que for. ou ganância máxima. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Você falou em mineração. Um ano atrás, você escutava muito esse assunto na imprensa. Minerar é caro, minerar esquenta, vou botar mineração no fundo do mar, vou fazer mineração tem que ter um ar-condicionado especial. Morreu esse assunto. Por quê? Tá mais concentrado a mineração. Quem tentou se aventurar viu que não deu, então acabou ficando na mão de, sei lá, vou chutar o número de 100 grandes grupos. Como é que tá a mineração no dia a dia? Que eu não vejo mais notícia sobre o tema. Eu acho que, na verdade, você não vê mais notícias sobre o Bitcoin de forma geral, porque quando tá subindo loucamente, todo mundo fala, né? Tem o FOMO, todo mundo quer participar, a mídia fala, a imprensa cobre exaustivamente. Quando cai 70%, ninguém, assim, perde-se muito interesse. Então, o primeiro ponto é esse, a mineração, ou esse assunto sobre minerar Bitcoin, minerar criptomoedas, saiu um pouco de moda por conta dessa queda muito violenta. Um outro ponto é que, em alguns países, o preço atual do Bitcoin, ele já fica abaixo do custo de mineração. Não na maior parte dos mineradores, que acabam migrando para lugares com uma eficiência energética maior e um custo energético mais acessível, mas em alguns países hoje, pelo preço atual, por volta dos $20 mil, né, $22 mil, não compensa minerar. E a gente viu, inclusive, o movimento de muitos mineradores reduzindo a sua atividade, desligando parte dos computadores, dos processadores, porque se o Bitcoin cai abaixo desse valor justo ou valor mínimo de mineração, a atividade passa a ser deficitária, né? E aí, claro que os mineradores eles também surfam esse período. Eles mineram mais ou ligam mais computadores quando a atividade está mais rentável e, consequentemente, também vendem mais bitcoins, porque eles têm que rentabilizar a operação. E é muito cara a operação de Bitcoin, né? Consome-se muita energia, muitos recursos. E quando o preço cai muito, eles não vendem, eles seguram na esperança ou expectativa de que o preço volte a subir e possam vender por um preço mais, ou num patamar mais razoável, mais interessante, e desligam parte das mineradoras ou dos computadores para economizar. Mas isso não pode ajudar um terceiro do tipo, eu e você estamos querendo o mesmo Bitcoin. Você, tua energia cara, você desliga. Opa, não tenho concorrente. A minha chance de conseguir a senha, a fórmula, sei lá o termo que eu vou dizer, o código, fica mais fácil, né? O poder computacional da rede Bitcoin caiu em 2022. Teve alguns picos de recorde histórico em 2022, mas de forma geral a gente viu uma queda do poder computacional, que é a hash rate, né, a taxa de hash de processamento da rede Bitcoin. Mas o poder computacional, mesmo caindo, ele é gigantesco, ele é muito, muito, muito grande. Então não favorece outros menores ou não abre possibilidade, por exemplo, para aqueles ataques, né? Que o grande medo da rede seria que um minerador ou um grupo de mineradores tivesse um poder computacional tão grande, ou ataque de 51% que a gente fala, né? Tivesse um poder computacional de 51% a ponto de alterar as transações na rede. Não tem como isso acontecer, assim, você precisaria de um investimento praticamente inviável a ponto de ter esse poder computacional. O poder continua muito, muito resiliente, muito forte e muito confiável. Quem é o maior produtor de produtor, sei lá o termo que eu posso dar, de Bitcoin do mundo hoje? Produtor. Criador de novos bitcoins, descobridor de novos códigos. Não tem um produtor, existem alguns grupos, alguns mineradores, mas normalmente eles atuam em grupos. Justamente para aumentar o poder computacional, se eu tivesse somente uma máquina, né?
eu não ia conseguir praticamente validar nenhuma transação, porque o meu poder computacional seria muito baixo. Então o que eu faço? Eu me associo a outros mineradores e existem pools, existem grupos de mineradores que juntam, entre aspas, né, o seu poder computacional e aí conseguem e tem mais chance de conseguir validar as transações, contribuir para hash, né, contribuir para a rede como um todo e, consequentemente, conseguem as recompensas. E são públicos. Por exemplo, eu sei que um dos principais apps de renda fixa do Brasil é o Yubi. Sim. Eu sei, tá lá, é público. Eu sei também, ó, Joãozinho, John Mineração, que fica na Califórnia, é a mais famosa em mineração. Cara, esses caras têm que olhar, acompanhar esses caras. Existe isso, é público. Sabe, sim, é público. Tudo no Bitcoin é público, né? Então, tudo na rede é público, imutável e inalterável. Mas quanto Coreia do Norte, essas ditaduras loucas podem também estar produzindo, sei lá, descobrindo o código aí enlouquecidamente, a gente não sabe. Não, poderiam, mas não existe descobrir... O código do Bitcoin, ele é público, né? Não, mas o que é produzir um Bitcoin? O que é minerar? Não é descobrir um código novo? Não é isso? Minerar de forma muito simples, até errado como o pessoal fala, mas uma forma simples das pessoas entenderem é, por meio de um poder computacional, você compete pela solução, não são problemas matemáticos, as pessoas falam erroneamente problemas matemáticos, mas você compete por soluções e pelo processamento da rede como um todo, e aí quem tem o maior poder computacional consegue contribuir mais para a rede como um todo, consegue validar antes as transações que são colocadas. E quando você valida as transações, você consegue ter o direito de inscrever aquela transação em um bloco. E se aquela transação tiver sido validada corretamente, você tem a anuência por parte dos outros mineradores, por isso que é muito descentralizado, porque você não consegue sozinho fazer uma inscrição de uma transação. Você precisa da validação dos outros mineradores. E quando você tem essa validação, essa anuência, você recebe uma recompensa no formato ou na forma de Bitcoin. E eu sei quem eu tô compensando? Sabe. Então você sabe se Coreia do Norte e Cuba da vida estiver produzindo... Sim, conseguiria saber. Essas ditaduras, por exemplo. Conseguiria saber. Mas essas ditaduras hoje não têm nem interesse, na verdade, em fomentar uma moeda que seja descentralizada, porque em ditaduras... Não, mas às vezes ele pode fazer pro próprio ditador. Pro próprio doido lá, porque se um dia der algum problema, ele foge pro mundo e tem Bitcoin. Não sei, é só teoria, não sei se faz sentido. É uma conspiração interessante. Normalmente, que a gente vê em ditaduras, e o maior caso é a China, as ditaduras, claro, elas são autoritárias, né, são centralizadoras, e elas centralizam, consequentemente, o seu poder monetário. E o poder monetário é muito importante dentro de uma sociedade e muito importante ser controlado dentro de uma ditadura. Então, as ditaduras, elas são sempre contrárias ao Bitcoin como uma forma descentralizada de poder financeiro ou de, enfim, sistema financeiro. Então a ditadura não tem nenhum interesse em fomentar um sistema descentralizado e alternativo de moeda. De forma que não é... Assim, a gente nunca viu uma ditadura apoiar ou fomentar nesse sentido. A gente já viu, por exemplo, o Irã, algumas especulações de que o Irã estaria acumulando ou teria parte das suas reservas nacionais em Bitcoin. Isso nunca foi confirmado. Rússia já deu algumas declarações positivas, depois negativas. Então a gente já viu algumas... A própria China já deu declarações muito mais negativas, mas já teve uma ou outra declaração positiva. A China, por exemplo, ano passado, retrasado, a cada 2 meses veio uma bomba. Bania o Bitcoin, proibia pela 20ª vez o Bitcoin. E como é que tá hoje lá a China? Tá proibido o Bitcoin. Tá proibido literalmente. De forma oficial, eu não posso ter Bitcoin e nem posso minerar. Nem pode minerar. E o grande impacto que houve em maio de 2021 foi a mineração, porque a China expulsou todos os mineradores, ou quase todos os mineradores. Expulsou do país mesmo, vai morar em outro lugar. E aí que a hash rate, essa taxa de processamento da rede, caiu fortemente, porque os mineradores tiveram que, da noite pro dia, desligar as suas máquinas. E podiam levar a máquina embora? Só de curiosidade. Podiam. Não chegou ao ponto de confiscar o material. Até circularam alguns vídeos fakes, de que a China estaria destruindo, passando aqueles caminhões. Porque se destruir, a pessoa só tem cabeça, mas não tem máquina. E a máquina é alma. Mas eles conseguiram tirar, levaram muito pro Cazaquistão, Sibéria, Rússia, Estados Unidos. Então houve uma readequação geográfica no mundo em busca de lugares com eficiência energética. Porque na China, a energia lá é barata por conta das usinas de carvão, né? Então os mineradores ficavam próximos aos grandes bolsões de produção de energia de carvão.
E aí a energia era muito barata de ser acessada, ou mais barata, não muito barata, mas mais acessada, mais barata para ser acessada e para ser minerada. Então isso também foi uma estratégia dos mineradores, eles sempre se posicionam ou tentam se posicionar geograficamente próximos a regiões com eficiência energética, né? Não dá para se minerar no meio de Paris, Bitcoin, no meio de Nova York, energia caríssima. Mas há regiões mais baratas para você buscar. Itaipu, durante muito tempo, houve uma grande concentração de mineradores na região de Itaipu, né? Principalmente no Paraguai. Tinha uma grande concentração, mas depois a energia também não ficou mais tão interessante para os mineradores. Mas durante muito tempo teve uma grande concentração em Itaipu. Fechou. Já que estamos falando de países, como é que está o Brasil nessa estrutura? Como assim? Como é que está o Brasil? CVM, Banco Central e Receita Federal, eles ajudam ou eles atrapalham com medidas que eles tomaram no decorrer dos últimos anos e estão tomando recentemente? Exemplo, acima de 35 mil tem tributação. Como é que os reguladores brasileiros têm atuado nos criptoativos em geral? Isso é legal porque uma das grandes preocupações dos investidores hoje e dos institucionais é a regulação, ou a falta de regulação. Porque para o institucional, ter regulação é fundamental, né? Pensa, por exemplo, num fundo soberano. Fundo soberano, né, Noruega, Canadá, países árabes. Esses caras precisam de uma regulação mínima para poder aportar em um ativo. Não dá para comprar um ativo que não seja regulado. E aí que a história do ETF nos Estados Unidos foi lançado, né, no ano passado, em outubro. O primeiro ETF nos Estados Unidos foi um ETF de futuros, não foi um ETF à vista. Mas os ETFs são fundamentais porque eles criam instrumentos para que os grandes institucionais possam investir nesse mercado e possam entrar no Bitcoin. Então, são muito importantes. Mas Brasil, o que a gente tem historicamente no Brasil é CVM e Banco Central não reconhecem o Bitcoin como valor imobiliário, nem como ativo financeiro, e, consequentemente, não tem nenhuma jurisdição, não tem nenhuma regulação do mercado. A Receita entende e enxerga, pelo menos até 2022... na última declaração, né, desse ano, entende ou enxerga o Bitcoin como um ativo estrangeiro. Então não é um ativo financeiro no Brasil, mas é um ativo estrangeiro e, como tal, possui algumas regras. Uma das regras, por exemplo, que não é interessante, é que você não tem preço médio no Bitcoin. Então você não pode calcular um preço médio como você calcula em fundos imobiliários, ações. Por que não? Porque a Receita entende que é um ativo no estrangeiro, um ativo estrangeiro fora do Brasil. Como se fosse um relógio. Eu não consigo calcular o preço. Não, você consegue, sim, mas a Receita não permite. Porque a Receita entende que é um relógio. Você consegue calcular meio relógio, meio carro, meia gravata? Não, assim como você comprou uma gravata fora do Brasil... Mas eu vejo o preço que eu comprei, a quantidade de satoshis ou exato, Bitcoin... Não, você consegue facilmente, mas a Receita não permite que você calcule preço médio. Assim como a Receita não permite que você calcule perdas, ou compense, na verdade, perdas entre criptomoedas. Por quê? Porque ela entende que eu ganhei no BTC e perdi no Ethereum, lamento. Ou mesmo se você ganhou em uma operação no BTC e perdeu em outra operação no BTC, você não pode compensar as perdas. E justamente por isso, é a mesma coisa de você falar, olha, eu comprei um relógio, esse relógio desvalorizou, esse outro relógio valorizou, vou compensar aqui os meus relógios para fins de tributação. Não existe isso. A Receita enxerga o Bitcoin e as criptomoedas como ativos estrangeiros. Então esse é um ponto que precisaria melhorar. Seria importante ter preço médio, ter compensação de perdas, etc. Então a Receita faz um trabalho que pode e deveria melhorar nesse sentido. Agora, Banco Central e CVM, a CVM ela sempre foi muito explícita e muito expressa nesse sentido, de que, olha, não faz parte do rol de definição de valor mobiliário, que é justamente a atuação da CVM. Então, a CVM não olha para isso. Inclusive, quando você tem... ETFs? O ETF é uma outra história. ETF sim, mas ETF é um produto listado na Bolsa de Valores. Ela não está preocupada com o lastro do ETF, sim o que é o ETF. Exatamente. O lastro do ETF, até porque o ETF, ele replica um índice, né? E os índices, alguns índices replicados são índices internacionais. Então a CVM está muito mais preocupada justamente com o ETF, com o índice que está sendo replicado e com todas as normas de governança, etc. Ela não está preocupada com o ativo em si. E Banco Central... também não tinha muito acompanhamento, mas está tramitando... E ele fala... Roberto Campos Neto adora falar de criptoativo. Mas fala muito do real digital. A gente pode chegar lá, que é o CBDC. Já vai lá. Mas o Banco Central está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de lei para regular alguns aspectos do Bitcoin.
ou das criptomoedas de forma geral. E uma possível atribuição do Banco Central seria justamente fazer essa supervisão. Ainda não está claro se, no momento de gravação aqui da nossa conversa... Hoje é 16h40 do dia 24 de agosto. Eu sempre falo isso no começo do cenário, que tudo pode mudar. Pode mudar amanhã. Até sexta-feira, né? Não está claro ainda se o responsável pela regulação, de acordo com o Congresso Nacional, né, com o projeto de lei que pode ser aprovado, seria o Banco Central ou o Ministério da Economia. Tem aí um debate sobre quem seria a instituição competente para regular e fiscalizar e acompanhar o mercado. Mas o Banco Central talvez entre mais nessa área, a depender desse projeto de lei. Mas, a princípio, o Banco Central também segue na mesma linha da CVM. Não é ativo... Para o Banco Central não interessa ativo imobiliário, né? Mas não é ativo financeiro. Então, não sendo ativo financeiro, não tem regulação do Banco Central. Quem acaba olhando é somente a Receita Federal, porque é claro que quer... Tem uma graninha. Tem uma grana relevante, e aí quer o imposto. Mas o que eu ia comentar é que se você bate na porta da CVM ou do Banco Central denunciando pirâmides financeiras que usam criptomoedas, eles não fazem nada. Eles falam, olha, você tem que ir ao Ministério Público Federal. O Ministério Público seria a instituição, independentemente do ativo, se tem cometimento de crime, o Ministério Público Federal é a instituição competente no Brasil a investigar e processar. A CVM e o Banco Central, não. Se não tem a ver com valor mobiliário ou com ativo financeiro, aí eles não podem fazer nada. Então é até difícil você muitas vezes falar, puxa, CVM, olha isso aqui, o cara tá oferecendo oferta pública de criptomoedas, é proibido, tá fazendo um monte de coisa errada e tal. Você vem e fala, puta, não posso fazer nada, porque não é a minha área de jurisdição. Não me compete regular, fiscalizar, processar criptomoedas. Deixa eu tirar uma dúvida quando você bebe água. Fundo multimercado, Bernardo, ele quer fundo multimercado que quer fazer qualquer coisa. Ele pode comprar ETF de cripto, mas ele não pode comprar cripto. Exatamente. Já que a CVM não reconhece. Exatamente. Então os fundos podem comprar ETFs. Porque é regulado no Brasil, listado na B3, oferecido pelas corretoras, então os fundos têm acesso. Por isso que o ETF é muito importante, porque ele abre um caminho muito relevante para o institucional, né? O institucional passa a acessar um mundo que antes não era permitido. Então o ETF é muito importante. E nos Estados Unidos a gente tem ETF futuros, ainda não tem ETF spot, né? Que é o ETF à vista. E é uma demanda muito grande. Existem várias e várias gestoras muito grandes, algumas das maiores do mundo, inclusive BlackRock, Fidelity, etc., que estão interessados em desenvolver ETFs à vista, ETFs spot. Porque é muito mais relevante do que o futuro, né? O futuro é especulação, a gente sabe, né? Assim, claro que o futuro não é só especulação, mas tem muita especulação em futuros. Pode ter briga de vencimento, exato, que cria uma vol desnecessária. Ainda que tenha perpétuos, etc. Mas no spot você tem realmente o maior benefício, que seria a descentralização, o aspecto deflacionário das moedas, ou principalmente do Bitcoin, etc. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das coisas que assusta muito o aplicador de Bitcoin, e eu sou um deles... Você tem Bitcoin? Eu tenho Bitcoin. Olha só, evoluímos. Eu tenho, mas eu tenho Bitcoin há mais de um ano. Já? Mas não era público? Era público. Eu apliquei $100, eu falo isso tudo quanto é lugar. Aplicou $100 e tem $2 agora. Apliquei $100, deve ter um pouquinho mais de um ano, maio, junho do ano passado. Entendi. Aí deixa eu tirar uma dúvida. Uma das coisas que me assusta Bitcoin é a não praticidade de algumas coisas. Então vamos lá. Se eu quiser comprar ação do Itaú, eu vou numa corretora que eu sei que a CVM regulariza, eu vou numa plataforma, compro a ação do Itaú e eu sei que eu vou ter aquela ação do Itaú, aconteça a invasão que acontecer naquela corretora, aconteça o que acontecer na B3, aconteça o que acontecer, eu tenho aquela ação. Bitcoin, quem é a corretora que está por trás? Se a corretora pode sofrer ataque, se sofrer ataque pode roubar meu Bitcoin. Então você transfere para uma chave. Por que eu tenho que transferir para uma chave se na B3 já tem um custódio? Então eu acho que isso assusta demais o público. Muito. Muita gente tem medo de entrar devido à não facilidade que ele tem ações. Mas o projeto é descentralizado. Ok, ser descentralizado. Mas eu acho que ele é tão descentralizado que assusta muita gente. Sim. Concorda comigo ou não? Concordo. Eu acho que é um desafio da usabilidade. E aí que, mais uma vez, o ETF entra como algo relevante, porque o ETF, como você mencionou, ele é regulado, autorizado a funcionar pela CVM, regulado e autorizado pela B3, ou supervisionado pela B3,
As corretoras são também reguladas, então você pode comprar ou ter exposição a Bitcoin usando a sua corretora de bolsa de valores, custodiando também via B3. Na verdade, não é a B3 que faz a custódia, mas tudo... Assim, a cota do ETF, né? Você também tem a custódia dentro do sistema B3. Então, o ETF é muito importante para democratizar, reduzir esse problema da usabilidade ou tirar esse problema da usabilidade e trazer mais interessados, trazer mais pessoas que queiram, de alguma forma, diversificar. A questão da usabilidade, a gente tem que entender os dois lados da moeda. A gente precisa entender que o Bitcoin ele faz parte de um sistema totalmente descentralizado, né? Um sistema que não está ao alcance dos governos, não é emitido de acordo com o interesse de políticos, de agendas de governos, de bancos centrais, etc. Então, o Bitcoin tem muitas vantagens, tem muitos aspectos positivos para te proteger de tudo isso que a gente está conversando. Por outro lado, para que você tenha acesso a essa descentralização, essa proteção, essa liberdade financeira, um discurso um pouco mais libertário, por outro lado, o ônus que você tem é justamente guardar as suas próprias moedas. Me parece, e parece para a comunidade, que o ônus é pequeno perto dos benefícios trazidos pelo Bitcoin. Mas isso é alguém dizendo que, sou entusiasta, conheço muito, né, acompanho bastante. Quem não conhece ou quem não tem interesse em conhecer, um pouco que você falou, puxa, não quero ter toda essa dor de cabeça, só quero ter um pouco de Bitcoin. Não quero passar por todo esse problema, essa dor de cabeça, chave privada, chave pública, esquecer senha, carteira senha, online, acabou tua carteira vida. física, 3 papéis que você coloca em lugares diferentes. Por isso que o ETF é um primeiro passo muito interessante. Inclusive, para mim, o ETF, não só para cripto, eu sempre falei isso para ações também. ETF, para mim, é um primeiro passo fundamental para as pessoas. Para quem quer começar a diversificar, não sabe ainda por onde começar, mas quer ter uma exposição. Para quem quer começar no mercado, mas não sabe como, não sabe por onde, o ETF para mim sempre foi um ótimo primeiro passo. E o mesmo vale para cripto. Eu acho que as pessoas que queiram começar a investir deveriam considerar o ETF. Fechou. Já que falamos de Brasil, ETF, etc., você chegou a pincelar um tema que eu vou voltar agora. Real Virtual BC. O que é, como é que vai funcionar, o que vai mudar minha vida, o que é praticidade, o que é o real virtual? Vamos lá, primeiro para o termo, né? CBDC é um termo, uma sigla em inglês para Central Bank Digital Currency. Então é a moeda digital do Banco Central. Só uma dúvida, algum país do mundo já faz? Vários. Já estão usando. China é um dos países mais avançados do mundo. Tá, então, por favor, como é que seria do Brasil? O que mudaria a vida de seu Zé e Dona Maria? Então, antes disso só, quem precisa entender, muita gente confunde e fala a CBDC vai matar o Bitcoin. Mas é totalmente diferente, porque CBDC, ou real digital, são moedas estatais, são moedas governamentais digitais. Então, ela não tem nada de diferente do real físico, só que ela só existe digitalmente. Ela não é descentralizada, ela continua sendo emitida por um banco central, continua com poder monetário controlado, não é transparente, enfim, todos os benefícios do Bitcoin não existem nas CBDCs. Então, quem fala que as CBDCs vão matar o Bitcoin, que não entende as diferenças de fundamentos. Eu vejo o contrário. Eu vejo que as CBDCs vão, na verdade, potencializar a adoção das criptomoedas. Já que todo mundo vai digitalizar. Exato. Porque para o cara que ainda não entrou no mercado, tem medo, quando ele tem um primeiro contato com uma moeda digital do seu país, agora eu já entendi um pouquinho como funciona esse mercado. Agora eu talvez esteja mais preparado para ir para uma moeda digital diferente como o Bitcoin. Né? Diferente no sentido, diferente da estatal. Eu acho que vai potencializar a adoção por parte das sociedades, dos cidadãos, das populações. E não ameaçar o Bitcoin. Então eu acho isso muito importante. Na prática, real digital, não sabemos ainda o que vai ser, como vai ser. O Banco Central ainda está incipiente nessas discussões. Mas o importante é, o real digital, ele é muito parecido com o que as pessoas fazem analogia com o Pix. Isso que na minha cabeça de conhecer nada é a mesma coisa. É muito parecido. Como ter o real digital sem bancarizar? Não tem como. Não tem como. É que no real digital, a ideia é usar outros intermediários além dos bancos. Como a gente está falando que seria uma criptomoeda estatal, mas uma criptomoeda, você não precisaria que toda a movimentação passasse exclusivamente por uma instituição financeira autorizada e regulada pelo Banco Central. Porque não é um dinheiro E seria como? físico. Um exemplo prático, por favor.
Um exemplo prático seria o Pix. Seria um exemplo prático que eu transfiro para você. Mas passa de banco para banco. Mas tem que passar pelo banco. Então essa transação poderia, por exemplo, ser liquidada por uma corretora cripto. Sem passar pelo banco. Seria algo mais rápido, mais barato, mais eficiente, sem passar por toda a burocracia ou por todas as tecnologias, por todos os custos do sistema tradicional brasileiro. Porque TED, por exemplo, passa pelo sistema tradicional. O Pix não passa pelos bancos, né? O Pix é um sistema do Banco Central. O TED é da B3. Exatamente. O TED é dos bancos. Não, da B3. É da B3, exato. É da B3. TED é B3. Não, mas ainda, pra mim, na minha cabeça, ainda não rola. Eu vou no supermercado, eu vou usar Real Digital? Você poderia usar Real Digital. Tá, mas aí... Como? Eu vou jogar da minha conta pra conta dos caras. Você pode passar da sua conta. Você vai hoje no supermercado. Você dificilmente consegue pagar com Pix, certo? É raro o supermercado. Não vai aceitar Pix, vai aceitar dinheiro, cartão. Alguns aceitam que eles criam na máquina aquele negócio que você lê, né? Exato. Por meio do Real Digital, você poderia, com o seu celular, que estaria com a sua carteira conectada ao seu Real Digital, você poderia aproximar, não da máquina necessariamente Visa, Mastercard, Cielo, etc. Não é a máquina Visa, Mastercard, é a máquina Cielo, enfim... GetNet, etc. Uhum. Você poderia aproximar diretamente da plataforma do estabelecimento, do supermercado. Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar. E aí você transfere suas moedas Real Digital da sua carteira diretamente para o Pão de Açúcar. O que ganha isso? Qual seria a vantagem? Você tiraria os adquirentes, subadquirentes da jogada e, em tese, você teria transações mais baratas. Se as transações são mais baratas, isso também refletiria para o consumidor. Porque as taxas de transação estão embutidas nos produtos, né, em serviços. Se você tem formas ou meios de pagamento mais eficientes, mais baratos, você também tem acesso por parte do consumidor a preços mais baixos. Mas com o Pix ele não nasce morto, não? Não, porque o Pix é isso, você não consegue hoje pagar. Então, não, o Pix hoje eu transito. Por que eu iria para real virtual se eu já tenho um Pix? Por isso, porque muitas lojas não conseguem ainda acessar ou aceitar Pix. Não é tão prático, você tem que entrar no seu banco. Mas eu acho que real digital vai ser mais complexo do que para Pix. Não, porque como que você faz o Pix? Você tem que entrar no seu banco, escanear um código, né? Pegar, colocar o número, colocar CNPJ, já é muito bom. Mas você ainda está dentro do ambiente do seu banco, né? No Real Digital, não necessariamente você vai estar no banco. Você pode estar em uma carteira qualquer, você nem passa pelo banco, e por meio da carteira você simplesmente transfere real de uma carteira para outra. Pense, por exemplo, na população desbancarizada, que não está dentro de um banco. Quem não está no banco não tem acesso a Pix, certo? Você precisa hoje dos bancos para acessar o Pix. Ainda que o Pix não seja dos bancos, seja do Banco Central, você precisa dos bancos acessando. Os bancos são os extremos do Pix. Exato. Para a população desbancarizada, o Real Digital é incrível, porque você não precisa bancarizá-las. Você não precisa fazer com que elas entrem no sistema financeiro. E ao estar fora do sistema financeiro, elas têm muitos problemas, né? Não conseguem acessar muitos produtos, muitos serviços, muitas questões do dia a dia. Quem não tem uma conta bancária não consegue acessar. Então o Real Digital ele democratizaria muito mais do que o próprio Pix o acesso a produtos, a serviços, ao mundo digital. Então é uma forma de Pix evoluído, vai. Eu entendo a sua dificuldade, eu acho que parte dessa dificuldade é porque a gente não tem isso na prática ainda, e o próprio Pix, quando começou, eu lembro muita gente falando, não entendo o Pix, o que é o Pix? É uma TED. Eu demorei 6 meses pra ter Exato. Pix. Então o que é o Pix? Até que todo mundo passou a me cobrar, eu falei, deixa eu criar essa droga. Então, o que é o Pix? O Pix é uma TED. Qual é a diferença do Pix pra TED? Nenhuma. Por que eu preciso do Pix se eu tenho TED? Horário, um deles é horário. Né? Um deles é horário, custo mais baixo. O Real Digital também. Horário que o Pix já tem 24 horas, né? Mas o Real Digital também 24 horas. Mais barato ainda do que o Pix em termos pro estabelecimento também. Pro sistema financeiro. Então é uma evolução. É uma evolução da digitalização dos pagamentos e da própria digitalização da nossa vida, né? A nossa vida, conforme ela se torna cada vez mais digital, conforme você tem interações cada vez mais digitais, e a pandemia provou muito isso, né? Como a gente consegue fazer tudo praticamente digitalmente, faz sentido ou é esperado que a gente tenha também meios de pagamento cada vez mais digitais. Entendi, fechou. Te convenci? É pelo não bancarizado, mas eu não sei o quanto culturalmente isso vai ser fácil. Mas o Pix também parecia difícil. Não, mas é que tá. Se eu não sou bancarizado, eu acho que quando eu entender real digital, eu vou parar no bancarizado. Você acha que eu vou ter mais um leque de opções. Mas não entendi. Você acha que ele vai se tornar bancarizado? Não.
Imagina que eu não tenho acesso a banco. Tá. A partir do momento que eu usar real digital, eu acho que a minha evolução é entrar no sistema bancário e abandonar real digital. Eu acho que a única coisa que falta pro Pix é ele ser mais rápido. Como assim? Você tem que entrar na sua conta bancária, digitar. Pix, você não passa um Pix em menos de 20 segundos, 30 segundos, como você faz um pagamento com cartão. Cartão de você aproxima, você põe lá teu limite que não precisa de senha. O Real Digital faz isso. O Real Digital você pega um celular, bota no outro, pá, pagou, pronto. Igual o cartão. Igual o cartão aqui no celular. Na verdade, o cartão no celular ele já é uma espécie de dinheiro digital, né? É que ele não é reconhecido como tal e nem tem instrumentos de criptomoedas por parte desses processadores, mas ele é um dinheiro digital. O dinheiro de conta corrente bancária é tudo digital. Né? Exato. Então o Real Digital vai nessa linha, mais eficiente do que o Pix, entendeu? Porque uma coisa que eu acho que ainda falta pro Pix é agilidade. Sim. Pô, então que tem um filho na praia lá, pega o milho, putz, pagar o cara do milho. Aquele sol você pra enxergar teu telefone, porque tá com reflexo. Eu acho que falta uma rapidez um pouco maior. E às vezes o cara te passa o número, você não sabe se é celular, se é CPJ, se é CPF, se é... O que é aquilo. Mas tirando esse detalhezinho, o projeto é sensacional, sem dúvida. Sim. Fazer uma pergunta. O quanto a plataforma XP e BTG, que eles já lançaram ou estão por lançar, para criptoativo, vai ajudar... Eu devia ter feito essa pergunta 15 minutos atrás. Vai ajudar a tirar aquele medo de qual é da corretora? Eles lançaram recentemente, no mesmo dia. Os dois lançaram no mesmo dia. Da XP chama Xstage e do BTG chama Mint. Eu acho que tem alguns pontos aí e algumas dúvidas também. Tá. Primeiro, pontos positivos ou pontos interessantes. Na verdade, a iniciativa é super positiva no geral. E muitas pessoas que têm medo hoje das corretoras, das gringas, né, das grandes corretoras que podem quebrar, que você não sabe quem são essas corretoras, muitas em outros países, a partir do momento que você vem com grandes marcas, elas podem trazer, ou vão provavelmente trazer, uma credibilidade, uma tranquilidade maior. A gente tem já marcas brasileiras, né? Tem grandes corretoras brasileiras, mas as maiores do mundo são estrangeiras. E a partir do momento que BTG, XP e outras entrarem na jogada, trazem uma credibilidade maior pro investidor. Então acho que é uma iniciativa super positiva que tende a democratizar com certeza. A minha dúvida é, quem que vai comprar, quem vai usar essas corretoras? Por quê? Pelo seguinte... Quem vai usar, tipo, eu que vou usar, quem vai usar o quê? Qual que é o público que vai usar BTG e XP para criptomoedas? Por quê? Vou te explicar. Tem alguns públicos, né, dentro do mundo cripto, mas tem dois muito grandes que são, primeiro, os traders violentos, né, de altíssima alavancagem, e também tem aqueles que querem as moedas menores, as moedas de baixíssima liquidez, as meme coins ou as gemas que a gente fala, que são as moedas pequenas que valorizam 50.000% no ano. A famosa ação de 1 centavo, né? Exato. E aí, o que é a questão? Primeiro, a gente não tem no Brasil contratos futuros de Bitcoin e de criptomoedas. Ou seja, os traders que querem tradar, se alavancar, não acessam esses produtos no Brasil. Não são regulados, não existem aqui, pelo menos até agora. Então, esses traders, eles precisam necessariamente buscar corretoras estrangeiras. Nem as corretoras cripto brasileiras, como o Mercado Bitcoin e Foxbit, oferecem esses contratos porque eles não existem, não são regulamentados no Brasil. Então, o trader pesado, ou não pesado, mas o trader de cripto, ele precisa necessariamente buscar as corretoras estrangeiras. Os traders de futuros, principalmente. Então, esses caras não vão para as plataformas brasileiras, nem para Mercado Bitcoin, Foxbit, nem para BTG e XP. E os caras que querem buscar as gemas, as moedas menores com grande potencial de valorização, precisam de volume e precisam de muita variedade. E você tem corretoras estrangeiras que oferecem milhares, literalmente, de moedas. Tem corretora estrangeira especializada em mico? Não em mico, mas... Mico, mas nessas gemas da vida? Tem. E também XP e BTG não vão conseguir oferecer isso no Brasil, porque não tem liquidez no Brasil para isso, não tem volume no Brasil para isso. Então a minha dúvida é, quem que vai buscar essas corretoras? Para mim, o maior potencial das corretoras brasileiras da B3 é justamente usar os ETFs como instrumento de democratização. Porque os ETFs realmente têm a sua liquidez, têm os formadores de mercado, e os ETFs conseguem
trazer os benefícios das criptomoedas e do Bitcoin para os clientes e para os investidores. As corretoras, eu tenho dúvida quem que vai utilizá-las. Fala, putz, beleza. É quem vai confiar mais na XP e no BTG do que nas outras corretoras de cripto? Concordo, acho que faz super sentido. Mas esse cara vai confiar para quê? Para trade? Ele não vai conseguir tradear por essas corretoras, pelo menos até agora no Brasil, porque não tem contratos futuros. Ele quer confiar para as moedas menores? Também vai ser difícil, porque a liquidez é muito pequena no Brasil e também porque tem uma baixa variedade de moedas menores nessas corretoras. Então eu tenho essa dúvida. Mas tirando essas minhas dúvidas, as iniciativas eu acho super louváveis e super importantes de acontecerem no Brasil por parte dessas corretoras. E acho que outras vêm, né? Além de XP, BTG, provavelmente outras corretoras. Nubank, por exemplo, já ofereceu Bitcoin, o que tem alguns problemas também, porque você não pode sacar o Bitcoin de dentro do Nubank. Então, se o Nubank quebrar... Não pode levar peça-chave que chama... Não pode. Então, se o Nubank quebrar, você perde as suas moedas. E a grande vantagem do Bitcoin, uma das maiores vantagens, é a descentralização, como falamos. Então, por que eu compraria moeda por meio de uma plataforma que eu não posso sacar de lá de dentro? Tem alguns questionamentos, mas Nubank já entrou, PicPay entrou, Mercado Pago, Mercado Livre lançou sua própria moeda agora, Mercado Coin. Então tem várias empresas que estão entrando nesse mundo e vão continuar entrando. Então eu espero e acredito que outros bancos e corretoras vão entrar cada vez mais. Fechou. Deixa eu só tirar a dúvida. Xará, quanto tempo de programa? 46. 46. Então eu vou fazer o seguinte. Quando o convidado é bom, a gente nem sente o tempo passar. Eu vou fazer o seguinte. Você que tá vendo ao vivo aqui na sexta-feira, na TV BMC, eu vou cortar o vídeo para ir pro estoque, mas nós vamos continuar conversando e depois a gente sobe na plataforma as duas últimas perguntas. Primeiro, ele vai contar a história do Ethereum, que vai acontecer em setembro, e o futuro do BTC, que é a minha última pergunta. Então você que está assistindo hoje sexta, depois vai lá no nosso YouTube para ver o vídeo completo. Então, continuando aqui, meu amigo, Ethereum. Ethereum agora em setembro vai passar por alguma mudança que eu não entendi direito. Então traduz aí pra gente, por favor, e o que pode ter algum medo, não se tem nenhum medo, é tranquilo, como é que é a história? Ethereum divide corações e divide o mercado. Por quê? Você tá em qual coração? Eu pertenço a todos. O Ethereum, ele é a segunda maior criptomoeda do mundo, depois do Bitcoin, tem uma capitalização gigantesca de mercado. Só que o Ethereum ele é odiado pelos Bitcoiners, né? Que são os maximalistas do Bitcoin. Por quê? Porque tirando o Bitcoin, todas as outras são centralizadas de alguma forma. Só o Bitcoin é descentralizado. Só o Bitcoin tem o seu fundador no anonimato. As outras moedas são moedas de pessoas que existem, que divulgam, que aparecem, etc. Isso pode parecer pouco importante, mas é fundamental, porque se a gente está falando sobre um sistema alternativo de finanças ou financeiro descentralizado, pensa comigo, o que seria mais fácil para a China? Banir o Bitcoin, que ela já tentou inúmeras vezes e nunca conseguiu porque é impossível, ou sequestrar o Satoshi Nakamoto, a família do Satoshi Nakamoto, ameaçar matar? É óbvio que é muito mais fácil para um regime autoritário ou para qualquer interessado de alguma forma em prejudicar o projeto ir atrás do seu fundador, ir atrás da sua família, etc. Por isso que o anonimato é tão importante. Quem não entende os fundamentos critica, fala, pô, como que eu vou confiar nesse negócio se eu nem sei quem criou? Na verdade, a reflexão tem que ser do outro lado. Como que eu vou confiar no Ethereum se eu sei quem criou, se o cara anda o mundo inteiro, os países do mundo inteiro divulgando o projeto e qualquer um que quiser prejudicar o projeto mata o cara. E todos os projetos cripto, todos, exceto o Bitcoin, possuem um fundador ou uma empresa por trás que divulga, inclusive que quer capturar os louros do projeto, né? Então o Ethereum tem essa grande dicotomia, porque é a segunda maior, é muito relevante. Em alguma instância, é uma tecnologia mais flexível do que a rede Bitcoin, e não por outro motivo. NFTs, os games, metaverso são construídos em cima da rede do Ethereum, da tecnologia do Ethereum, porque o Ethereum é mais flexível. Só que ele divide todas essas opiniões. É uma rede também que, como foi criada para ser a segunda maior do mundo, né, para crescer o mais rápido possível, ela tem muitos problemas de tecnologia, ela tem muitas falhas de tecnologia, tem muitos problemas de manutenção, de escalabilidade, de crescimento. A taxa, a gas fee, né, que é a taxa basicamente de processamento da rede,
é altíssima, é muito cara, tem pouca eficiência, então tem muitos problemas. Teu coração não tá no Ethereum, não. Eu elogiei antes. Então o Ethereum é isso, basicamente, tá? De forma muito resumida. Setembro. Por conta de todos os problemas enfrentados pelo Ethereum há muito tempo, a comunidade e o fundador, que é o Vitalik Buterin, falou, a gente tem que resolver essa bagaça, a gente tem que resolver esse problema que está acontecendo de escalabilidade, de taxa de gas, né, muito cara, de transação, etc. Então vamos mudar algumas coisas dentro da tecnologia. Então essa The Merge, que é essa grande atualização esperada para setembro, pretende justamente solucionar alguns problemas do Ethereum. Não vou entrar aqui na parte mais técnica, mas tem uma grande questão, uma grande alteração, que eu vou tentar ser resumido, que é a seguinte: existem 2 modelos de mineração no mundo, praticamente, em termos de... Tem outros menores, mas os mais importantes. 2 modelos de mineração, que é o Proof of Work, prova de trabalho, e o Proof of Stake, que é a prova de participação. Prova de trabalho é o Bitcoin. São os mineradores processando com alto poder computacional, processando hash, né, ou contribuindo para hash rate, que as pessoas entendem de forma errada como solucionar problemas matemáticos. Não é isso, mas para simplificar, solucionando problemas por meio da taxa computacional. E aí você precisa de um grande custo energético, um grande poder computacional para processar e participar da rede. É o Proof of Work. Prova de trabalho, você está trabalhando para desenvolver a rede. O outro modelo é o Proof of Stake, que é a prova de participação. Quem minera, ou na verdade quem contribui para a validação das transações, para a validação da tecnologia e crescimento da tecnologia, não é quem tem um poder computacional relevante, é quem basicamente detém moedas. Então eu tenho moedas, eu coloco essas moedas em stake coloco em participação para que essas moedas contribuam para a rede, para que essas moedas gerem interesse, para que essas moedas gerem confiança, para que essas moedas sejam utilizadas para a própria realização da tecnologia, tá? Tá. O Ethereum, ele é baseado hoje no Proof of Work, na mineração, parecida com o Bitcoin, só que máquinas diferentes. Você não consegue usar uma máquina, não consegue intercambiar uma máquina para o Bitcoin e Ethereum, totalmente diferente, mas é o mesmo pressuposto de mineração. E o Ethereum está se transformando no Proof of Stake. Ele vai sair da prova de trabalho, de mineração de computadores, e vai migrar para a prova de participação, e quem possuir Ethereums irá contribuir para o poder da rede e para a validação das transações. Só que isso dá um baita problema, porque você tem pessoas que investiram milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares em mineradores, em máquinas de mineração, e agora vão ficar a ver navios. Muito dinheiro foi colocado nessas mineradoras. E aí, processo? Como é que tá isso? E agora tá dando uma baita treta, justamente. Esse é o problema da atualização. Tá dando uma baita treta que esses mineradores estão querendo fazer um fork. O que é o fork? É você romper com a moeda anterior e criar uma nova moeda. Seria o Ethereum, tem vários nomes que estão sendo dados. Que nem o BTC Cash da vida, ter uma outra moeda. Mais ou menos tipo o Bitcoin Cash. Que ele sai do Bitcoin, né? Querendo ser mais... Foi um fork também. Querendo ser mais eficiente, querendo ser mais escalável, etc. E nunca deu certo. Então, essa briga no fork para criar um novo Ethereum é o que está trazendo muita discussão, porque você teria 2 Ethereums, simplificando, né? Teria 2 Ethereums, ninguém sabe exatamente qual que seria o melhor, como que isso iria acontecer. Já é um projeto mais conturbado, porque ele é centralizado, não é exatamente transparente, tem um dono, né? Ou tem um fundador. Então, a gente teve muita especulação de valorização, o Ethereum valorizou muito nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Mais de 100%. Mas agora, ninguém sabe se foi um pump and dump, né? Se foi muito também institucional querendo valorizar para poder sair quando acontecer a atualização, e aí o mercado derruba fortemente e liquida todo mundo. Então é um momento super delicado. Tem data para isso? Ainda não definiram. Mas vai ter uma data? Vai dia ter uma 10 data, de setembro, por exemplo, chutando a data. Eles já definiram, depois voltaram atrás, aí mudaram, aí não sabem quem vai ser. É sempre assim, sim, definem e mudam. E já mencionaram o próprio Vitalik Buterin que essa atualização provavelmente não vai ser capaz para reduzir a gas fee, que é a taxa de processamento da rede. Ou seja, uma das coisas mais importantes, que era justamente reduzir o custo, o altíssimo custo de processamento da rede Ethereum, que inviabiliza muitos projetos, e era muito esperado que a atualização conseguisse reduzir essa taxa, ou esse custo, pelo jeito não vai ser atingido, não vai ser realizado. O que é péssimo para o ecossistema do Ethereum.
Então essa grande dicotomia, essa grande relação de amor e ódio de muitos pelo Ethereum. Então, vamos esperar alguns dias aí, um mês aproximadamente de emoção. Quem quer especular, talvez O valha a volume pena. caiu ou explodiu? O volume aumentou bastante. Aumentou. Mas aumentou no giro, provavelmente. O pessoal entrando e Sim. saindo cheio de notícia, né? Sim. E o Muita dono é especulação. ativo, tipo, tweetar, Pra tipo, caramba. que nem Elon Musk, do nada dá uma tweetada, alguma coisa assim. Dá palestra pra caramba, chama Vitalik Buterin. Ele é russo, inclusive. Ele é russo ou ucraniano, agora tô em dúvida, mas ele é lá da guerra, né? Ele até tweetou. Eu acho que ele é russo, quase certeza que ele é russo. E aí ele é super ativo também. E twitta, tal, entra nas polêmicas. Mas ele é, assim, já que o Satoshi Nakamoto não sabe quem é, o Vitalik, ele de alguma forma é o maior representante do mundo cripto hoje, assim. Muitas pessoas vão me xingar por ouvir isso, mas ele, assim, de alguma forma, ele é. Não tô falando que ele é o melhor, não tô falando que ele é bom, que ele é ruim, mas ele trouxe pra si essa bandeira de ser um dos grandes defensores cripto. Ele e o CZ, que é o fundador da Binance, que é a maior corretora do mundo. Dizem que ele é um dos maiores bilionários do mundo, né? Porque ele é da maior corretora do planeta. E ele é super ativo e tem uma outra moeda centralizada também, que é o BNB, que é a moeda da Binance. Também tem várias críticas, várias questões. Mas, assim, eu gosto dessas moedas, acho que tem várias. A própria BNB da Binance eu sempre tive, sempre comprei. Gosto, acho super interessante. Mas o mercado acaba tendo os seus ranços. Principalmente esses bitcoiners, né? Os maximalistas, super cabeça fechada, super radicais. Tipo os que você conhece, que eu sei. É, que o dólar e o real vão morrer no mundo, então vai virar BTC. Exato. Meu amigo, minha última pergunta. Qual é o futuro do BTC? Boa pergunta. Qual é o futuro? Futuro de preço, futuro do quê? De tudo. De preço, de projeto, de popularização, de perseguição governamentais ou não. Qual é o futuro de tudo? Futuro BTC? do Bitcoin. Famoso cenários. Famosos cenários. Com Alexandre É Cabral. o próprio. O melhor, o quinto melhor, professor. Eu acho que é um movimento irreversível. Não tem volta. E pra mim o cenário é de adoção crescente. Uma adoção cada vez maior por parte de pessoas, de empresas, de países. A gente viu países ainda marginalizados na economia global, El Salvador, República Centro-Africana, adotando o Bitcoin. A minha visão é sim de adoção cada vez maior. Claro, primeiro na periferia do mundo em termos econômicos, em termos de comércio internacional, e aos poucos países mais relevantes entrando nesse mundo Bitcoin. Vejo as pessoas entendendo os fundamentos cada vez mais e tendo uma parte do seu portfólio na tecnologia, no Bitcoin. E vejo uma adoção também em termos de utilização prática cada vez maior. Não vejo o Bitcoin sendo utilizado para comprar o cafezinho na padaria. Assim como você não usa o ouro, né? Para comprar na padaria, no supermercado, no shopping, alguma coisa. O ouro é a grande reserva de valor e aquele ativo que você guarda para alguns propósitos, alguns pressupostos ou alguns interesses. Não sei se o Bitcoin vai atingir esse grau, esse nível de reserva de valor. Acho que 2022 está sendo um ano muito ruim para a tese do Bitcoin como reserva de valor. Por quê? Porque pela primeira vez na história do Bitcoin em que há uma inflação relevante no mundo, o ativo tido como deflacionário caiu absurdamente. Não era o comportamento esperado. Acredito que no futuro a gente pode ou poderá ver sim esse aspecto deflacionário ou esse aspecto de reserva de valor, mas 2022 definitivamente colocou muitas interrogações na minha cabeça e na cabeça de muita gente. Não significa que os fundamentos foram enfraquecidos ou que o Bitcoin não é relevante, mas ele não saiu como era esperado. Ainda é muito recente, né? O Bitcoin existe há 14 anos. Ainda é muito cedo para a gente cobrar ou equipará-lo a um ativo que existe há milênios como o ouro. Mas a gente tem muitas interrogações. Então veja, uma adoção crescente por parte de empresas, países, pessoas, adoção no dia a dia, mas de forma mais pontual, não como dinheiro corriqueiro. Em termos de preço, o mercado coloca que o Bitcoin vai atingir $1 milhão por unidade, né, por BTC, por Bitcoin, em algum momento.
talvez 2030, talvez década de 30, década de 40, e eu acredito muito nessa tese também. Eu acho que do patamar que foi atingido lá dos $60 mil ou dos $50 mil para 1 milhão, uma multiplicação de 20 vezes, a gente já viu isso, viu na pandemia, saiu de 3 mil e bateu 67, mais de 20 vezes. Claro, quanto maior a capitalização, mais dinheiro você precisa para o ativo valorizar e para o mercado crescer, mas eu vejo sim a gente chegando aí no $1 milhão. Mais do que isso, 10 milhões... 50 milhões acho puxado. Se a gente pensar 1 milhão, já ficaria muito próximo da capitalização do ouro, inclusive, né? Daria quanto no total? A quantidade de Bitcoin vezes 1 milhão dá quanto? Total vezes 1 milhão da capitalização do ouro. Mais do que? 8 tri, 4 tri, 11 tri. 10 a 11 trilhões, exato. Então, é muita coisa, né? É bastante coisa. E aí, para atingir tudo isso... o mundo também precisa comprar mais a tese, ele precisa de regulação, né? Precisa de regulação justamente porque os institucionais só vão entrar nesse jogo com regulação, com um cenário mais confiável, com os Estados Unidos dizendo exatamente o que vão fazer com o Bitcoin, o que não vão fazer. Então tudo isso é bastante desafiador, mas acho que 1 milhão dá para chegar. Mais do que 1 milhão, acho que começa a ficar mais difícil. Pegar, por exemplo, a capitalização do S&P, capitalização das bolsas americanas, algumas de 30, 50 trilhões... será que o Bitcoin vai ter mais capitalização do que as bolsas americanas? Difícil pensar nisso, né? Já começa a ficar mais puxado. Mas acho que 1 trilhão, 11 tri igual ao ouro, eu acho viável. Acho possível. Então vamos fazer um compromisso. Um dia que bater 1 milhão, a gente faz outros cenários. Só lá, pô. Isso for 2080. A gente faz no centro espírita. Cada um recebe um de nós e sinagoga. faz o negócio. Pode sinagoga. ser na sinagoga, não tem problema não. Meu amigo, poxa, obrigado. Deu 1 hora de papo. Olha só. 1 hora de papo. Papo bom passa rápido. Passa rápido. Quando entrevistador mesmo. É bom, mais importante que entrevistado é entrevistador. Babando meu ovo pra voltar. É brincadeira. Meu amigo, deixa eu fazer a última pergunta neutra que eu fiz pra todos os outros 11 cenários, que eu vou fazer pra você também. Você acredita que em 10 anos vai estar consumindo mais Amazon ou Alibaba? Quer dizer, você vai estar consumindo mais Estados Unidos ou China? China. Por quê? A economia que mais cresce no mundo. Crescimento gigantesco, inclusive em atração de investimentos globais. Está mudando toda a geopolítica das bolsas, inclusive, né? Tem muita empresa chinesa saindo da Nasdaq, saindo dos Estados Unidos e voltando para a China. Questão militar. Questão de posicionamento estratégico global. Comércio internacional, Ásia. Eu acho que tem mais pontos a favor da China atualmente do que Estados Unidos. Outro ponto, política. O fato de ser uma ditadura, é claro que é péssimo para muitos aspectos, mas para um direcionamento estratégico e econômico, parece talvez ser mais interessante do que Estados Unidos. Pelo amor de Deus, não estou defendendo ditadura. A gente está... Bomba! Vamos editar o vídeo. No momento político brasileiro conturbado. Mas a gente vê, por exemplo, questões políticas nos Estados Unidos super complicadas também, entre democratas e republicanos, muitas vezes impedindo o crescimento econômico dos Estados Unidos. O Ocidente tem enfrentado grandes problemas culturais, econômicos, sociais, e China parece ter um caminho mais forte nesse sentido. Eu sempre gostei de comprar ações na China, a DR, né? Não necessariamente ações diretamente da China, né? Que é muito mais fácil comprar DR, ou mesmo BDR, mas muitas pessoas já xingam, né? Falam, pô, comunista, tá comprando China, não entende nada. Cara, acho que você tem que ter uma exposição, assim como eu entendo que a gente deve ter uma exposição na maior economia do mundo, via BDRs muitas vezes, ou via investimentos diretos nos Estados Unidos, não faz sentido não ter posição na economia que mais cresce no mundo. Nem na maior do mundo, Estados Unidos, nem na que mais cresce no mundo, que é a China. Então, acho que tem que ter, sim, posições lastreadas ou expostas à China, à Ásia, etc. E acredito muito mais no crescimento chinês. Fechou. Meu camarada, como achamos você? Você pode falar à vontade aqui. Tem YouTube, internet, YouTube, tudo. O que vier na cabeça, fala. Redes sociais, @Bernardo Pascovitch no Instagram e Bernardo Pascovitch Twitter. Tô tentando ganhar do Cabral aqui, ser maior no Twitter do que ele. O meu Twitter é tão molando, tem 12 mil só, pô. O meu tem 6 mil, por isso. YouTube, YouTube é Yubb, YUBB. Um canal super legal, tem mais de 300 mil inscritos, a gente produz bastante conteúdo. E o site também, né? www.yubb.com.br. Por que esse nome? É um acrônimo para Your Yield Hub.
É o seu hub de yield, o seu hub de remuneração. Mas todo mundo fala Yubi, é gosto do freguês, a gente fala como quiser. Então tá bom. Então, Bernardo, muito obrigado. Então esse foi o Cenários número 12, com meu camarada Bernardo falando que Bitcoin... Não, se eu falar que é mais ou menos, ele vai me chegar aqui. Conversando sobre Bitcoin. Até um próximo Cenários. Muito obrigado.